Desde a manhã de hoje nós temos nos debruçado sobre um mesmo tema. Eu tenho falado ao longo deste dia sobre o tema Carta Viva de Deus. Eu disse que as palavras destes sermões, elas na verdade refletem as palavras do apóstolo Paulo, agora já corrigido, viu? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, e hoje pela manhã, não observaram, viu? Eu coloquei do verso 1 ao verso 4, e era somente do verso 1 ao verso 3, mas está tudo corrigido agora à noite. 2 Coríntios capítulo 3, versos de 1 a 3. Assim está escrito na palavra do Senhor. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de contas, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Muito obrigado. Eu não sei, me parece que hoje pela manhã isso aconteceu, não foi? E agora à noite? É muito carinho, é muito cuidado. Quem foi? A dona Laila foi? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Será que precisamos, diz o texto, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Este é o texto sagrado. Hoje pela manhã, eu apresentei uma série de tipos diferentes de cartas. Lembra-se disso? Eu continuei a pesquisar e sabe o que é que eu descobri? Que existem 3 tipos de cartas. A carta que chamam de oficial, a carta que é pessoal e a carta que é empresarial. Eu nunca soube disso, gente. Eu não sei como eu cheguei aos 60 anos sem esta informação. Eu não sei como sobrevivi a isso. Mas sabem, eu sou do tempo que havia uma seção chamada Carta do Leitor. Lembram-se disso? E ali estavam comentários, estavam opiniões daqueles que acompanhavam o jornal. Existe também a chamada carta precatória, e quem quiser saber disso, procure os juízes que estão aqui de plantão, viu? Carta extraviada, lembram-se disso? A carta de intenção. Existe uma carta chamada carta de testamento, que é assim que chamam, a mensagem de despedida deixada por Getúlio Vargas, que foi encontrada no dia de sua morte, no dia 24 de agosto de 1954. Eu acredito que alguém aqui foi testemunha deste tempo. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas eu sei que alguns dos irmãos e irmãs já estavam vivos, Mas deixe-me lhe dizer, hoje eu tive a oportunidade de ler uma poesia, escrita por Fernando Pessoa, e hoje eu convidei o Carlos Drummond de Andrade. Ele tem, na verdade, um soneto chamado Carta. Há dois textos escritos por ele. Esse me parece que foi de 1951, e foi dedicado à mamãe dele, a dona Julieta Drummond. E no soneto, ele escreve dizendo assim: há muito tempo, sim, que não te escrevo. Ficaram velhas todas as notícias. Eu mesmo envelheci. Olha em relevo estes sinais em mim. Não das carícias tão leves que fazias no meu rosto. São golpes, são espinhos, são lembranças da vida a teu menino, que ao sol posto perde a sabedoria das crianças. A falta que me fazes não é tanto a hora de dormir, quando dizias, Deus te abençoe, e à noite abria em sonho. É quando, ao despertar, revejo a um canto a noite acumulada de meus dias, e sinto que estou vivo e que não sonho. Saudades, não? Parece que o soneto está carregado, sim,
de saudades. Mas hoje pela manhã eu cheguei a dizer aos irmãos que eu gostei muito quando eu apresentei 3 cartas que foram escritas no Antigo Testamento e desafiei a igreja a identificar quem foi o autor da carta e quem era o destinatário da carta. Lembram-se disso? Vamos fazer o seguinte, vamos descobrir 3 outras cartas mencionadas no Antigo Testamento. Eu vou ler o teor da carta e você vai me dizer quem foi que escreveu e para quem escreveu. Primeira carta diz assim: junto com esta carta estou te enviando meu oficial, Naamã, para que o cures da lepra. Quem escreveu a carta? O rei da Síria. Nome dele? Eu sabia. Ben-Hadad, o filho de Hadad. E ele escreveu para quem? Para o rei de Israel, que se chamava Jorão. Eu sabia que ia pegar muita gente hoje à noite. Eu nunca nem vi essa carta, pastor. Ela está lá. É curioso porque esta carta suscitou um momento de muita angústia na vida do rei Jorão. Quando ele leu esta carta, ele disse: olhem só, Ben-Hadad está só procurando um motivo para iniciar uma nova guerra, um novo conflito. Ele ficou em pânico, até que a notícia chegou na casa do profeta de Deus. E aquele profeta mandou um recado: ele precisa saber que há um homem de Deus nesta terra. E o milagre aconteceu. E Naamã foi curado. E a lepra desapareceu. Aliás, a lepra foi para o corpo de Geazi, mas isto é uma outra história. Vou lhe dar uma segunda oportunidade de identificar o autor da carta e o destinatário. Essa também é dificílima. O Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. Quem escreveu a carta? Eu vou dizer logo, viu? Fica mais fácil. Irão, o rei de Tiro. E para quem ele escreveu esta carta? Para Salomão. Irão foi parceiro nas construções, nas grandes construções em Israel. Foi ele que, sabe aquela madeira de cedro? Foi ele o responsável por muito comércio em relação ao material de construção do templo do Senhor. E aqui, há um momento na vida de Salomão que estas palavras, uma carta, ela chega com uma palavra de ânimo. Ao invés de suscitar, como aconteceu com Jorão, um momento de pânico, aqui ela se traduz em ânimo. Sabe aquela palavra de conforto, que você recebe aquela mensagem, você lê aquela mensagem e alguém diz: olha, o Senhor ama o seu povo e por isso ele te fez rei sobre ele. Mas há uma terceira carta, viu? Eu vou ler a carta. Talvez seja mais fácil, porque eu sei que tem muita gente estudando este livro, este texto. Eu vou ler. Prestem atenção, diz assim a carta: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. O destinatário está fácil. Agora eu quero saber, porque eu tenho conhecimento que há pessoas estudando este livro na igreja. Quem escreveu esta carta? Eu tinha a esperança que eu ia ouvir o nome. Quem escreveu essa carta? Tem nome de, meu Deus, de ritmo musical brasileiro, a primeira parte da... E depois aquilo que o cachorro faz. Late. Samba, samba late. Nem eu dando as dicas, nem eu dando as dicas. Nem eu dando as dicas. Olha aí, Sambalate. O Sambalate ele escreveu para quem? Para Neemias. E qual foi uma das respostas que Neemias deu àquele homem? Ele disse: olha, eu não posso descer porque eu estou num projeto muito importante, eu estou construindo um muro e eu não vou descer para satisfazer as suas curiosidades. O curioso aqui é que esta carta, ao invés de levar medo, ao invés de levar ânimo, o que ela levou foi um profundo questionamento, mas ela sequer foi respondida, não é? Aliás, a resposta foi tão linda, não foi? Disse: eu não tenho tempo para perder com isso, não. Eu estou focado naquilo que é o projeto de Deus na minha vida. Meu Deus, mas quantos sentimentos
podem estar por trás de uma carta. Há cartas, portanto, que parecem ser verdadeiras ameaças de morte. Outras parecem, na verdade, nos trazer ânimo para continuar a viver. E outras servem como provação. Como um momento de cheque em que nós somos testados diante de Deus. Mas desde a manhã de hoje, nós temos tido um enorme desejo, de que venhamos a nos tornar cartas vivas de Deus. E a canção que tem inspirado o nosso domingo, ela vai ser cantada de novo, para que você possa fazer da canção um momento de inspiração para a sua vida. Eu quero ser uma carta viva de Deus pro mundo, que os homens leiam e se apaixonem por ti. Escreve essa carta do seu jeito, apaga os meus rascunhos, eu aceito. Os seus processos quero me tornar carta viva de Deus. Eu era a morte, Ele a vida. Eu sou o papel, Cristo a tinta, que mudou a cor da minha história. Escreveu com o seu próprio sangue um capítulo novo. Quando eu pensei que era o fim, Ele começou. Carta viva de Deus. Uou, carta viva de Deus. Escute. Eu faço de você carta viva. Eu vou te enviar para todo mundo, que os homens leiam e se apaixonem por mim. Escrevo essa carta do meu jeito, eu rasgo seus rascunhos e defeitos. Você é um projeto meu, carta viva de Deus. Carta viva de Deus. Você era a morte, eu sou a vida. Você o papel, eu a tinta. Eu tô mudando a cor da sua história, escrevendo com o meu próprio sangue um capítulo novo. Você pensou que era o fim e eu comecei uma página nova, carta viva de Deus. Carta viva de Deus. Carta viva de Deus. Amém. Amém. Ser carta viva de Deus. Talvez isso seja só um sonho, mas eu tenho percebido que o maior perigo que hoje nós enfrentamos talvez seja o
o perigo da frieza. Houve um tempo em que as pessoas foram incentivadas a serem assim, frios, especialmente em relação às suas emoções. Era como se alguém o tempo inteiro nos dissesse: não revele o que você sente. Se você revelar os seus sentimentos, isso vai se transformar em uma fragilidade e ele vai controlar você. Ela vai controlar você. Ame, mas não manifeste isso, não deixe isso claro. Goste, mas controle o seu gostar. Sinta, mas não chore. Não chore na frente dele, não chore na frente dela. Não mostre que você ficou feliz. Parece que a indiferença, manter-se tão somente frio, talvez fosse uma forma, segundo muitos, para proteger o seu coração, proteger a sua própria alma. Eu fico impressionado porque, talvez, sabe o que é que eu desejaria? Que essa gente experimentasse a canção do Olaf. Olaf. Alguns sabem quem é este filósofo? É um filósofo, o Olaf. Ele é um bonequinho de gelo. E esse boneco de gelo, ele tem uma canção tanto quanto estranha. Ele diz assim: abelhas zumbindo, crianças brincando e se divertindo. E eu fazendo o que a neve faz no verão. Ele sonhando com o verão e chega a dizer: vou me refrescar na areia escaldante, me deitar, um bronzeado lindo pegar no verão. E o boneco de neve continua: eu vou ver a brisa do verão afastar o mau humor e ver o que o gelo se torna quando está no calor. Alguém pode avisar esse rapaz que gelo no calor, que a neve no verão, ela derrete? Eu não sei o quanto você tem sido frio, pragmático, sabe? Você tem uma visão utilitária, não somente das coisas, mas das pessoas. Mas de repente, você se vê apaixonado. De repente, você se vê envolvido, emocionalmente envolvido. Mas sabe, eu não vim falar de emoções, eu vim falar de espiritualidade. Porque o grande perigo foi que essa frieza do mundo emocional acabou também se transformando em uma espécie de regra para a vida espiritual, para a espiritualidade. A gente quer uma espiritualidade sob o controle. A gente quer um Deus que nos diga exatamente o que queremos, quando queremos e do jeito que queremos. É assim. Parece que nós caminhamos também na direção da frieza, da distância. A gente gosta, sabe? Pastor, eu vou dizer uma coisa, eu tenho vindo a essa igreja já por algum tempo. Eu gosto de estar aqui. Mas eu me lembro que houve alguém que uma certa ocasião me disse: mas pastor, deixa eu só perguntar-lhe, eu preciso tornar-me de fato membro da igreja? Eu prefiro ficar assim. Hoje eu tive uma alegria tão grande. Eu nem disse a eles, mas eu vou dizer aqui, eu acho que eles vão, se não estiverem acompanhando, eles vão chegar a tomar conhecimento. Deus me deu a oportunidade de conhecer um casal, eu convivi com eles, eles foram à nossa casa, eu tive o prazer de cozinhar para eles, mas eu nunca os convidei para estar aqui. Depois de algum tempo, eles aqui vieram. Hoje eu vou dizer o que aconteceu para encurtar a história. Eles estavam sendo ouvidos pela comissão da igreja, que prepara as pessoas, que encaminha o relatório para a igreja para o batismo. Vocês não imaginam a alegria que eu senti quando eu olhei para aquilo e disse: meu Deus, eu quero lhe dizer que Deus quer muito mais do que um final de semana seu. Deus quer muito mais do que você num templo religioso. Ah, pastor, mas tem tanta gente que nem aqui pisa, nem vai para um templo sagrado. E é somente isso que Deus merece de você. Eu fico impressionado porque no texto lá de 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo de número 3, o apóstolo Paulo parece ter uma visão tão positiva da igreja, mas é o mesmo apóstolo que identificou uma série de problemas na igreja em Corinto. Eu poderia ter colocado todos, mas eu não o fiz. Eu escolhi apenas 5 deles.
Paulo, em sua carta, por exemplo, identifica que a igreja estava toda fatiada, divisões internas entre eles. Eu estou usando aqui uma expressão estranha, mas tietagem dentro da igreja. Tinha um que dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Pedro. Imoralidade na igreja, um caso de incesto dentro da comunidade, conflitos na justiça envolvendo membros da comunidade, prostituição, adultério. Isso é só um apanhado, viu? Eu não esgotei todos os problemas que ele identifica nas suas cartas. Mas eu vou lhe dizer o que me surpreende. É que Paulo conhece essa história, essa realidade. Mas quando ele escreve a carta, tem um instante em que ele diz: vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Agora me responda, onde é que está essa carta de Cristo? Como é que Paulo conseguia identificar isso, enxergar isso, numa igreja marcada por tantas dificuldades, tantos problemas? Paulo, na mesma carta, aponta os desvios de comportamento daquela comunidade, mas por um instante ele diz, olha, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Isso para mim é surpreendente. E eu fiquei em crise, irmãos, quando eu li isso. Eu disse, como alguém pode ser carta de Cristo e ao mesmo tempo viver uma vida sem santidade, viver uma vida marcada pela imoralidade, uma vida de facção dentro da comunidade, de contendas? Como uma igreja assim pode ser chamada de carta de Cristo? Eu vou lhe dizer, o nosso maior problema, o meu maior problema, é que às vezes nós não conseguimos enxergar nenhuma virtude naqueles que nos causaram algum desgosto. Sabe aquela expressão que às vezes a gente usa, para mim morreu, eu não quero nunca mais ver na minha frente. E a gente começa a olhar para aquele homem, para aquela mulher, como se fosse somente um poço de defeitos. Paulo conhecia aquela igreja, mas ele não perdeu o olhar de ternura. Ele percebia que no meio daquela gente, com todos aqueles defeitos, e aqui eu vou mostrar-lhe, ele conseguia enxergar a graça de Deus. Ele dizia, olha, eu dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. Aquela igreja era uma igreja cheia da graça que vem de Deus, apesar de todas as suas imperfeições. Eu vou dizer-lhe mais, no versículo 5 ele vai dizer, vocês foram enriquecidos. Ele está dizendo, olha, vocês são uma igreja muito rica, e se vocês continuarem vão perceber, ele fala em palavra e conhecimento. Se não for bastante, veja, ele diz, olha, de modo que não lhe falta ou não lhes falta nenhum dom espiritual. Eu olho para a igreja, ele diz em Corinto, e o que eu vejo é um celeiro de dons, pessoas com as mais diferentes habilidades. E ele continua, não somente isso no versículo de número 7, mas nesse mesmo verso, na parte de baixo, ele vai dizer, vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. Gente, é impressionante. E ele diz no versículo de número 8, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu olho para esse texto e digo, não parece ser a mesma igreja. E sabe, talvez isso seja um tapa no rosto, no meu rosto, no seu rosto, quando nós queremos olhar para a igreja e encontrar pessoas perfeitas. Queremos entrar numa comunidade de fé e não alistar absolutamente nada daquilo que eu lhe mencionei. Uma igreja dividida, uma igreja rachada, uma igreja marcada pela imoralidade, uma igreja disso. Gente, a grande virtude da igreja, sabe quem é? É Jesus. A grande presença santa no meio da igreja é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu espero que você me entenda, mas aqui há uma quantidade enorme de pecadores por metro quadrado, viu? Nós somos todos pecadores. E eu não quero que você entre nesse santuário com a imaginação tola de que eu sou perfeito, de que esta comunidade é um clube de santos. Porque não somos. Mas lembram-se das palavras de Paulo? Pela graça de Deus.
pela misericórdia do Senhor, um Deus que nos enriquece, um Deus que derrama dons. Você não imagina o quanto Deus tem abençoado a sua vida, o quanto Deus tem sido zeloso com você e com a sua família. Mas aí vem aquela história de ser carta viva, e eu passei esta semana com um desejo enorme de lhe dizer: deixa Deus escrever a sua história. Sabe, o meu desejo foi chegar nesse lugar e dizer: olha, ofereça o seu futuro como uma página em branco, dizendo: Senhor, que os planos sejam teus, que os objetivos sejam teus, que os valores sejam os teus. Eu quero ser carta viva nas suas mãos. Mas sabem, irmãos e irmãs, existem duas maneiras de escrever essa carta viva. E o texto parece nos mostrar isso. Porque naquele mesmo verso, Paulo continua dizendo que eles se tornaram cartas vivas, resultado do ministério. E aí ele diz: escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Eu li este verso e a primeira coisa que eu pensei é que existem duas maneiras de escrever esta carta. Uma delas é com tinta, e a outra com o Espírito do Deus vivo. Carta viva, irmãos, ou uma carta que é escrita com tinta, é carta que se apaga, é carta que é rasurada, é carta que é escrita com imperfeição, é carta que é escrita sem sentido. Mas quando a carta é escrita pelo Espírito do Deus vivo, há propósito em meio a tudo isso. A misericórdia em nome de tudo isso. Sabe, ser carta viva não é um exercício que você possa fazer. Não tem a ver com tinta e escrita. Tem a ver com permitir que o Espírito Santo escreva. Escreva, escreva, escreva. E sabe, por onde você passar, as pessoas vão ler na sua vida aquilo que é a palavra do Senhor. A palavra de amor, a palavra de compreensão, a palavra de carinho. Por isso eu volto a lhe dizer, há alguns que hoje querem encher a sua vida escrevendo com tinta, imaginando que vão conhecer mais e mais a Deus, simplesmente abrindo livros, participando de debates, apresentando as suas indagações. Talvez isso lhe forneça muito conhecimento teológico, conhecimento acerca de Deus, mas o conhecimento da pessoa de Deus, isso só vai acontecer a partir de uma relação de intimidade, de proximidade com Ele. Sabia disso? Mas eu continuei a ler o texto e também percebi que existem dois tipos de tábuas onde se pode escrever essa carta viva. Aí o texto diz assim, olha, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Parece que existe uma tábua de pedra, não é? E uma tábua de coração humano. A maioria dos comentaristas sugerem que Paulo está aqui fazendo a referência à lei e à graça. E se isto for verdade, esta interpretação, notem, a tábua de pedra, aquilo que foi escrito como mandamento, orientava a vida das pessoas de fora para dentro. Eu tinha uma referência, um código legal, um código ético, o qual eu precisava seguir. Estava tudo ali, naquela tábua de pedra. Mas quando a Bíblia vai falar de tábua de coração humano, não é de fora para dentro. Consegue entender? É de dentro para fora. É Deus trabalhando, é o Espírito Santo de Deus trabalhando dentro de mim. E a partir daí, construindo este homem, esta mulher, que vai viver para a glória dele. Eu sei que tem muita gente imaginando que essa tábua de pedra vai ser o resultado de seu esforço em ser um religioso. Aliás, a palavra religião, o uso desta palavra latina entre os romanos, ela era curiosa, porque ela significava o cumprimento dos deveres. E algumas pessoas são exatamente assim. Enxergam a religiosidade como o cumprimento de deveres, desta lista de normas escritas numa tábua de pedra. Mas Deus não quer isso para você. Ele quer escrever dentro da sua alma, dentro do seu coração. Não é tábua de pedra, gente. Aí o texto sagrado vai falar de tábuas de corações humanos.
O fato de você hoje estar longe de Deus, e aqui me permitam dirigir-me àqueles que estão nos acompanhando à distância. Eu orei por você e pedir a Deus que a palavra proferida aqui pudesse alcançar o seu coração. Porque talvez isso aqui que eu vou dizer descreva exatamente o momento em que você está vivendo. O fato de você estar longe de Deus, o fato de você estar longe da igreja, o fato de você estar vivendo em pecado, não significa que Deus o abandonou. Absolutamente. Não há nada que alguém possa fazer que diminua sequer um pouco o amor que Deus sente por cada um de nós. Deus nos ama, irmãos. E quanto mais ferido, mais o Pai ama. E quanto mais difícil o momento, mais a mãe se doa. Se nós nos comportamos assim com os nossos filhos, você já imaginou o coração de Deus? É por isso que eu quero lhe dizer, não importa o que você tem feito de sua vida, não importa. Deus não lhe abandonou. Deus não lhe abandonou. Aliás, esse texto também me faz perceber que o que a gente tem experimentado é só um pouco. Você não imagina o que Deus pode fazer em você e através de você. Você não imagina. Você não imagina o que Deus pode, quanto Deus pode abençoar pessoas através de você. Você não imagina o quanto a sua família será radicalmente transformada. O quanto os dias dentro de sua casa serão prazerosos. E isso a partir de você. Deus não deseja para nenhum de nós, irmãos, uma família, uma casa que seja um espaço de conflitos, de dissensões. Não. Ele quer que a sua casa seja um lugar de encontro e não desencontro, de amor, não de indiferença, de carinho e não de ódio. Você não imagina. Você não imagina. E mais, sabem? Eu quero lhe perguntar, quem foi que escreveu as páginas de sua vida? Às vezes você olha para a sua vida, essa carta viva que é você, diz, pastor, esta carta, olha que carta atrapalhada. O senhor não imagina as páginas que foram escritas. Eu não sei que tipo de visão e de avaliação você faz de você mesmo, das oportunidades que teve, daquilo que experimentou. Mas eu não sei se você já viu, eu costumava brincar assim. Eu dava uma folha de papel e pedia alguém para fazer algum risco. Aí eu olhava para aquilo, virava a folha, fazia para cá, fazia para lá. E de repente aqueles rabiscos se transformavam em um outro desenho. Você já viu gente fazer isso? É um exercício tão interessante. E toda vez que eu fazia, eu me lembrava de Deus e dizia, é verdade, às vezes a gente faz uns rabiscos aqui, a gente não sabe para onde vai, a gente bate a cabeça, a gente se fere, a gente machuca outro, a gente passa por situações desnecessárias de sofrimento. Aí Deus olha lá de cima e diz, fique tranquilo, eu vou dar um jeito. E lá vai ele, lá vai ela, trabalhando, mas Deus agora moldando a sua vida de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Ser de pedra não faz de você uma pessoa forte. Lhe enganaram quando disseram isso. Se você se fizer de forte, se você fizer de pedra. Eu não sei que mania é essa que as pessoas têm ao encontrar alguém passando alguma dificuldade. Olham assim e dizem, você precisa ser forte. Você precisa ser forte. O que eu aprendo nas Escrituras é que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você já usou toda a força que lhe é disponível? Ah, pastor, já me esforcei tanto. Peça ajuda ao seu pai, porque ser de pedra não faz de você uma pessoa forte. O mais importante é ser de Jesus, é ser de Deus, é experimentar a força que vem do Senhor. Eu queria sugerir a você, abre o coração e pede a Deus para escrever o que precisa ser escrito na sua alma. Faz isso.
Abre o seu coração e coloca diante de Deus o seu desejo de servi-lo, de ser bênção em suas mãos. Deixa eu lhe dar uma sugestão. Feche os seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Isso. Conversa com Ele. Diga ao Senhor que você quer ser uma carta viva, que as pessoas, ao lerem a sua vida, a sua alma, se apaixonem por Deus. Que você seja uma pessoa que leve a luz do Cristo por onde andar. Peça isso ao Senhor, em nome de Jesus, peça isso.